Olá, senhoras e senhores, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática e de raciocínio lógico do concurso da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo. Esse concurso que aconteceu agora em 2018 e foi organizado pela VUNESP. Para você ver outras provas de matemática organizadas pela VUNESP, dá uma olhada neste link que vai aparecer aqui agora para você. Valeu? Agora, se você não quiser perder nenhuma novidade neste canal, só se inscrever. Clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão inscrever-se, que aí o YouTube vai te avisar, né, quando tiver um vídeo novo. Geralmente, toda semana tem uma nova prova divulgada para você, valeu? E já sabe, se curtir as explicações, larga o joinha no vídeo e vamos compartilhar esse conteúdo nas redes sociais. Coloca lá no Facebook, no Instagram, né, manda para alguém pelo WhatsApp. Divulga, conta para alguém que este vídeo existe. Valeu? Vamos então resolver as 10 questões dessa prova? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: em um depósito há 108 latas de tinta empilhadas e cada lata tem o mesmo número. Cada pilha tem o mesmo número de latas. Sabendo que o número de pilhas é o triplo do número de latas de uma pilha, então o número de pilhas é qual? Bom, esse é um probleminha típico que dá nó na cabeça de muita gente. Para resolver esse tipo de questão, o primeiro passo é ler o enunciado e captar as informações que ele nos passa, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, existem 108 latas de tintas que foram empilhadas em fileiras, em pilhas, ok? Então, o total de latas é igual a 108. Aí, o problema falou que o número de pilhas que existem é igual ao triplo do número de latas de tinta por pilha. Então, se a gente disser que existem X latas por pilha, X latas em cada pilha, né, que foi feita, o total de pilhas, o número de pilhas, vai ser o triplo desse número, ou seja, vai ser 3x. Consegue entender? Consegue visualizar? O problema falou, o número de pilhas, o total de pilhas, é o triplo, ou seja, 3 vezes o número de latas de uma pilha. Ou seja, se eu chamei o número de latas de uma pilha de x, o total de pilhas, o número de pilhas, vai ser 3 vezes x. Ok? Agora, se eu multiplicar o número de latas que eu tenho em cada uma das pilhas pelo número total de pilhas que existem, eu vou chegar no número total de latas, concorda? Então, multiplica total de pilhas vezes número de latas por pilha. Isso vai ser igual ao total de latas. Vamos fazer isso? Então, a gente tem total de pilhas 3x vezes o número de latas por pilha x. Isso vai ser igual ao número total de latinhas, 108 latas, ok? 3x vezes x dá 3x ao quadrado, né? X vezes x é x ao quadrado. Isso vai ser igual a 108. Pega o 3 que está multiplicando, ao passar para o outro lado ele vai passar com a operação invertida, então vai passar dividindo, a gente vai ficar com x ao quadrado é igual a 108 dividido por 3. 108 dividido por 3 vai dar exatamente 36, ok? 108 dividido por 3 dá 36. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. 9 para 10 sobra 1. 1 com 8, 18. 18 dividido por 3 dá 6, certinho? Então, x ao quadrado é igual a 36. O x vai ser raiz quadrada de 36. Esse quadrado, ao passar para o lado de cá, passa com a operação invertida, então vai passar como raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 36 é 6, por quê? 6 vezes 6 dá 36, certinho? Aí você obtinha o 6, ia lá correndo, marcava a letra E e errava a questão. Por quê? Isso aqui, esse 6, é o número de latas por pilha, é x. O problema não quer saber o número de latas por pilha, o problema quer saber o número de pilhas. O problema quer saber quanto vale 3x. Então, a gente tem que fazer 3 vezes 6, né? O número total de pilhas é 3 vezes o x, 3 vezes 6, que dá 18. Então, 18 era a resposta dessa questão, a letra A. Certinho? Dúvidas?
Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo tentando te ajudar. Valeu? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Em uma reunião, foi servido entre água e café um total de 21 litros. Sabendo-se que a quantidade de café servida correspondeu a 40% da quantidade de água, então o número de litros servidos de café foi quanto? É outro problema envolvendo porcentagem. Então, informações dadas: tinha água e café e o volume total era de 21. Então, se a gente somar a quantidade de água com a quantidade de café, o resultado vai dar 21. Água mais café, A mais C, é igual a 21 litros, certinho? O problema também disse que a quantidade de café servido, ou seja, café, C, correspondeu. O que é correspondeu? É igual a 40%, então põe aqui 40% da quantidade de água, 40% de A. Então, você tem que o café é igual a 40% da água, certo? Isso foi o que o problema disse para a gente. Como que a gente resolve essa porcentagem aqui, 40% de A? Para fazer essa porcentagem, você primeiro transforma o 40% ou em uma fração ou em um número decimal. Você tem que fazer o que você acha mais fácil. 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100. Então, você poderia colocar a fração 40 dividido por 100. Agora, se você efetuar a divisão, você vai ficar com 40 dividido por 100, isso vai dar 0,4, ok? Então, 40% transformei em 0,4, porque é 40 dividido por 100. O de você substitui por uma multiplicação e o A você repete. Então, o café é igual a 40%, 0,4 da água, certinho? Se eu sei que C é igual a 0,4A, basta eu substituir o C aqui nessa expressão. Aonde tiver C, eu vou colocar 0,4A. Por quê? Porque C é igual a isso, entendido? Então, onde tiver C, substitui por 0,4A. A mais 0,4A, que era o C, né? Isso é igual a 21. 1A mais 0,4A, se não tem nada aqui antes do A, o número que existe aqui é o 1, né? Porque 1 vezes A dá A, certinho? Então, 1A mais 0,4A é igual a 21. 1A mais 0,4A dá 1,4A, entendido? Se você pegasse lá uma laranja mais 0,4 laranjas daria 1,4 laranjas, entendeu? Então, 1,4A é igual a 21. Pega o 1,4 que está multiplicando, passa para o outro lado, ele vai passar dividindo. A é igual a 21 dividido por 1,4. Aí você tem uma divisão com um número com vírgula no denominador. Para facilitar, para você não ter que fazer a divisão com esse número com vírgula, você pode multiplicar por 10, porque ao multiplicar por 10 aqui, ó, 1,4 vezes 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita, vai virar 14, né? 1,4 vezes 10 dá 14. Mas se você multiplicar o denominador, você tem que multiplicar o numerador também. Então, 21 multiplicado por 10 vai dar 210. Fiz isso aqui só para não fazer a divisão usando a vírgula, entendido? Então, essa divisão é a mesma coisa que essa divisão. Se eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo valor, a proporção aqui não foi alterada, certinho? Agora fica mais fácil dividir, né? 210 dividido por 14. 21 dividido por 14 vai dar 1, né? 1 vezes 14 dá 14. 14 para 21 sobra 7. 70 dividido por 14 dá 5. Então, a quantidade de água era igual a 15. 15 o quê? 15 litros. Eles serviram 15 litros de água. Só que o problema é saber a quantidade de café. Então, a gente faz aqui, ó, a água mais café tem que dar 21 litros. Se eu sei que a água era 15 litros, né? Então, substituo a água por 15. 15 mais café, 15 litros de água mais café, tem que dar um total de 21 litros. Mais 15, ao passar para o outro lado, vai passar como menos 15. Então, a quantidade de café é 21 menos 15. 21 menos 15 dá exatamente
6 litros. A quantidade de café servida foi 6 litros. Então, essa era a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para essa questão, vou deixar aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link, você encontra outra questão de porcentagem com uma dica para você. Uma dica de como resolver questões com porcentagem. Dá uma conferida lá nesse link se você tem dificuldade em problemas com porcentagem. Valeu? Vamos agora para a questão 13. Uma lavanderia cobra R$12 para lavar e passar uma camisa e cobra R$6 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues. Então, você vai pagar R$12 por camisa, mais R$6, que é uma taxa fixa de entrega. Se uma pessoa deixou camisas para lavar e passar nessa lavanderia e pagou pelo serviço R$90, incluindo a taxa de entrega, então o número de camisas deixadas foi de quanto? Bom, outro probleminha que a gente tem que ler com atenção o enunciado para resolver, né? Então, a gente tem que, ele quer saber o número de camisas que foi deixada lá. Então, vamos chamar o número de camisas de X. Por que eu chamei de X? Porque é o que o problema quer saber, certinho? O preço por camisa, a gente sabe que cada camisa custa R$12 para lavar e a taxa de entrega é fixa, vai pagar só uma vez, a taxa de entrega é de R$6. Se a gente multiplicar o número de camisas que a pessoa mandou para lavar pelo preço pago por cada camisa, X vezes 12, e somar a esse valor os R$6 da taxa de entrega, o resultado vai ser igual ao tanto que a pessoa pagou. No total, vai ser igual a R$90, concorda? Então, a gente vai ter o número de camisas X vezes o preço de cada camisa paga, mais a taxa de entrega fixa de R$6. Isso tudo vai dar um total de R$90. Resolvendo isso aqui, a gente chega no valor de X, ou seja, a gente chega no número de camisas que foi deixada lá, que é o que o problema quer saber. Então, X vezes 12 é 12X. O 6, que está positivo, ao passar para o lado de cá, vai passar negativo. Então, a gente vai ficar com 12x é igual a 90 menos 6. 90 menos 6 dá 84. O 12 que está multiplicando x, ao passar para o lado de cá, vai passar dividindo. X vai ser 84 dividido por 12. 84 dividido por 12 dá exatamente 7. Então, foram deixadas 7 camisas lá para serem lavadas. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Para você treinar questões também como essa, eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição do vídeo. Só você clicar em mostrar mais. Se você estiver acessando do computador, estiver acessando do celular, tem uma setinha, clica na setinha que a descrição vai se abrir, né? E aí na descrição tem outras questões com problemas semelhantes a esses dessa prova para você treinar, ok? Pega as questões para resolver, porque treinar é uma das melhores formas de você fixar o conhecimento. Agora a gente vai para a questão 14. Uma pessoa deu 5 voltas completas ao redor de uma praça retangular, percorrendo um total de 650 metros. Sabendo-se que a medida do comprimento dessa praça é 15 metros maior do que a medida da largura, então a medida do comprimento é qual? Então, a pessoa deu voltas lá em uma praça verde, claro, né? Deu voltas em uma praça que tinha a forma de um retângulo. O problema diz que o comprimento da praça é 15 metros maior do que a largura. Então, se a gente falar que a largura mede x metros, o comprimento vai medir quanto? Vai medir a largura mais 15, concorda? Então, se a largura vale x, o comprimento vale x mais 15. Por quê? Porque o comprimento é 15 metros maior que a largura, certinho? Se a pessoa der uma volta inteira nessa praça, quantos metros ela vai percorrer? Vamos calcular, né? O perímetro da praça. Então, uma volta vai ser x mais 15
mais esse lado aqui, esse lado mede quanto? Esse lado mede x, mais esse lado que mede x mais 15 também. Então, eu vou ter x mais x, 2x, 2x mais x, 3x, 3x mais x dá 4x. 15 mais 15 dá 30. Então, uma volta a pessoa vai percorrer 4x mais 30 metros. Só que o problema diz que a pessoa percorreu 5 voltas, deu 5 voltas completas e essas 5 voltas totalizaram 650 metros, né? Então, vamos colocar essas 5 voltas. Para a pessoa dar 5 voltas, ela vai percorrer 5 vezes uma volta, 5 vezes 4x mais 30, concorda? 5 voltas vai ser 5 vezes uma volta, 5 vezes 4x mais 30. O problema falou que essas 5 voltas são iguais a 650 metros. Então, substitui aqui 5 voltas por 650. 5 vezes isso tudo que está aqui dentro, tem que multiplicar o 5 exatamente por tudo. 5 vezes 4x dá 5 vezes 4, 20x, né? 20x. 5 vezes 30 dá 150. Então, a gente vai ficar com 650 igual a 20x mais 150. Pego esse 150 que está positivo, passo para o outro lado, vai passar negativo. Então, a gente vai ter 650 menos 150. 650 menos 150 dá 500. 500 é igual a 20x. Pego o 20 que está multiplicando o x, ao passar para o lado de cá, vai passar dividindo. Então, vou ficar com 500 dividido por 20 é igual a x. Corta esse zero com esse zero, vai sobrar 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 dá 25. Aí você pegava o 25 e marcava a resposta e errava a questão, porque esse 25 corresponde à largura da praça. O problema não quer saber qual é a largura, o problema quer saber o comprimento. O comprimento é x mais 15. Tem que ter muita atenção na hora que estiver resolvendo esses probleminhas, né? Se o problema quer o comprimento, então você vai fazer x mais 15. O x não vale 25, o comprimento vai ser 25 mais 15. 25 mais 15 dá 40. Essa seria a resposta dessa questão, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Vamos agora para a questão número 15. Última questão da parte de matemática. Em um terreno retangular, AEFG, foi construído um escritório ABCD, também retangular, e o restante da área foi destinada a estacionamento, conforme mostra a figura. Sabendo-se que BG é igual a 5, então esse segmento aqui, BG é igual a 5. DE é igual a 4, este segmento DE vale 4. E que o escritório ocupa uma área de 240 metros quadrados, a área ocupada pelo estacionamento é qual? Bom, para a gente calcular a área do estacionamento, basta a gente calcular a área total e subtrair da área total a área do escritório. A gente consegue calcular a área do escritório? Olha só, esse lado todo, de A até E, mede 12 metros e esse pedacinho mede 4. Se tudo mede 12 e uma parte mede 4, quanto vale esse segmento de A até D? Vai valer 12, tudo, menos essa parte, 12 menos 4. 12 menos 4 dá 8, correto? Este lado aqui, ó, do escritório, o comprimento do escritório, não tem como a gente calcular. Então, a gente vai chamar esse lado de x. O problema falou que a área do escritório é 240, né? O escritório ocupa uma área de 240 metros. Como que a gente calcula a área do escritório? O escritório é um retângulo, então, para calcular a área dele, basta multiplicar a largura pelo comprimento. Então, vamos fazer isso. A área do escritório é igual a 240 metros. Qual que é a área do escritório? É a largura 8 vezes o comprimento x. 8x é igual a 240 metros. Pego o 8 que está multiplicando o x, passo para o outro lado, vai passar dividindo. Então, x vai ser 240 dividido por 8. 240 dividido por 8 dá exatamente 30. Então, essa medida aqui, ó, vale 30 metros. Descobrimos quanto vale x. Se a gente descobriu quanto vale x, a gente agora consegue calcular a área total do terreno, não é? Porque esse lado do retângulo grande vale 12 e esse lado aqui
né, que é o comprimento do retângulo grande, vale 30, que é o x mais 5, ou seja, vale 35. Vamos calcular a área do retângulo grande? A área total vai ser esse lado todo, 12 vezes esse lado todo, 30 mais 5, né? X mais 5, que dá 35. Então, a área total vai ser 12 vezes 35. 12 vezes 35 dá 420 metros. Pronto, a gente sabe que a área total vale 420, a gente sabe que a área do escritório vale 240, basta subtrair um do outro para a gente chegar na área do estacionamento. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter que a área do estacionamento vai ser a área total, 420, menos a área do escritório, menos 240. 420 menos 240 dá exatamente 180 metros quadrados. Essa seria a resposta da questão, a letra E. Certinho? Tranquilo? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Para você treinar questões envolvendo figuras planas, dá uma conferida neste link que vai aparecer aqui agora para você. Aqui você só encontra questões envolvendo figuras planas para você treinar. Valeu? Agora a gente vai para a parte de raciocínio lógico. Questão 16. Vem comigo. Na lista dos primeiros 12 termos da sequência de números naturais 20, 30, 41, 53, 66, há 3 pares de termos consecutivos que são múltiplos de 5. A diferença entre a soma dos 2 maiores desses múltiplos e a soma dos 4 menores desses múltiplos é qual? Bom, então, você tem a sequência aqui, né? 20, 30, 41, 53, 66. Essa sequência, ele quer que a gente pegue os 12 primeiros termos dela. Passo 1. A gente precisa descobrir qual é a lógica envolvida nessa sequência. Se a gente subtrair, né, um termo do seu antecessor, a gente vai conseguir achar a lógica dessa sequência. Olha só, 30 menos 20 dá 10, 41 menos 30 dá 11, 53 menos 41 dá 12, 66 menos 53 dá 13. Então, observa que a diferença entre 2 termos consecutivos está aumentando de 1 em 1, 10, 11, 12, 13. Então, como que a gente vai preencher essa sequência? Basta seguir aqui preenchendo as diferenças entre 2 termos. Então, a gente dá 10, 11, 12, 13. E os próximos números, as diferenças serão 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ok? Sabendo que as diferenças entre 2 termos serão essas, a gente consegue calcular os termos da sequência. 66 mais 14 dá 80. 80 mais 15 dá 95. 95 mais 16 dá 111. 111 mais 17, 128. 128 mais 18, 146. 146 mais 19, 165. 165 mais 20, 185. Temos os 12 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 termos. Ok? Entendeu qual que é a lógica da sequência? A diferença entre 2 termos está crescendo de 1 em 1. Então, sabendo a diferença, basta você somar o valor anterior com o valor da diferença para chegar no próximo termo. Entendido? Aí o problema quer saber sobre a diferença, ou seja, a subtração, entre a soma dos 2 maiores múltiplos de 5. Quais números são múltiplos de 5? Múltiplos de 5 são números terminados em 0 ou 5. Então, a gente tem aqui, ó, 20 e 30 são múltiplos de 5, 80 e 95 são múltiplos de 5, 165 e 185 são múltiplos de 5. A soma dos 2 maiores desses múltiplos é 165 mais 185, né? Então, os 2 maiores múltiplos de 5, 165 mais 185, isso dá 350. Depois, a soma dos 4 menores múltiplos de 5. Então, a gente vai somar 20, 30, 80 e 95, ok? Então, 20 mais 30 mais 80 mais 95 vai dar 225. Ele quer saber a diferença entre essas somas, diferença, subtração. Então, a gente vai fazer 350 menos 225. 350 menos 225 dá 125. Essa seria a resposta dessa
questão, ok? Essa questão de sequência geralmente é bem legal de resolver, não sei se você gosta. Aqui embaixo na descrição tem outra questão de sequência numérica para você treinar, ok? Pega essas questões, à medida que você vai fazendo, você vai pegando o jeito de como resolver tranquilamente, valeu? Vamos para a questão 17. Questão de decoreba. Considere a afirmação a seguir. Se o abastecimento de pão é diário, então não há pão dormido. Uma negação lógica dessa afirmação. Por que eu falo que é decoreba? Você tem que saber qual é a negação da condicional, qual é a negação da proposição contendo o conectivo se, então, né? Você sabe como negar uma proposição com o conectivo se, então? Para negar a condicional, você vai manter a primeira afirmativa, trocar o conectivo se, então, pelo e negar a segunda. É o famoso ma-i-né. Ma-i-né, né? Não seja mané, seja ma-i-né, para negar a condicional, ok? Então, mantenha a primeira afirmativa. A primeira é se o abastecimento de pão é diário. Então, você vai colocar lá, o abastecimento de pão é diário. Vai manter, o abastecimento de pão é diário. Troca o se então por e. Então, a gente vai descartar o se então e vai colocar o e. Nega a segunda. Não há pão dormido. Como a gente nega uma frase já contendo não? Basta a gente retirar o não. Para negar uma frase contendo a palavra não, remova o não. Então, você vai ficar com há pão dormido. Há pão dormido. Sendo assim, a negação da condicional vai ser o abastecimento de pão é diário e há pão dormido. Essa seria a resposta dessa questão, a letra B. Certinho? Tranquilo? Dúvidas? Não tem outro jeito de resolver essa questão? Assim, até tem outro jeito, mas é bem mais trabalhoso, né? Que é construindo as tabelas verdade de cada uma das alternativas para ver se elas são opostas à tabela verdade dessa primeira afirmativa, ok? Mas dá muito mais trabalho. Então, o jeito mais fácil de resolver esse tipo de questão é decorando mesmo os principais casos associados à negação e também à equivalência das proposições lógicas, certinho? Vamos para a questão 18. Questão típica de conjuntos. Dá para resolver sem fazer os conjuntos? Dá para resolver. Tem gente que resolve de cabeça, né? Mas, para facilitar a visualização, vou resolver com você aqui, utilizando os conceitos de conjunto. Os funcionários de uma empresa responderam uma enquete que investigava a preferência de cada um deles em relação a 3 tipos de café: puro, com leite ou carioca. Cada funcionário poderia escolher 1, 2 ou até 3 tipos de café em sua resposta. Votando apenas em um único tipo de café, foram 39 votos para o puro, 27 para o café com leite e 29 para o carioca. Foram 26 votos para apenas puro e com leite e a metade desse número para apenas com leite e carioca. Sabendo que ao todo foram 141 funcionários que participaram da enquete e que não houve votos para a opção dos 3 tipos de café, então é correto concluir que o tipo de café mais votado no total supera o segundo tipo de café mais votado no total em um número igual a quanto. Então, um enunciado grande, mas que é relativamente tranquilo de se resolver. Você vai ter 3 conjuntos: conjunto do café puro, quem gosta de café puro, conjunto de quem gosta de café com leite e conjunto de quem gosta de café carioca. Aí, vai seguindo o que o problema falou. Olha só, 39 votos para o café puro, né? A pessoa que votou só em um tipo de café, dessas 39 curtiam lá o café puro. Então, nessa parte aqui, ó, do conjunto azul, que só vai ter gente que gosta de café puro, tem 39 pessoas. 27 gostam de café com leite. Então, nessa parte do conjunto verde, do conjunto de café com leite, tem 27 pessoas. Essas 27 pessoas gostam só de café com leite. E 29 pessoas no café carioca. Aí agora a gente passa para as pessoas que gostam de 2 tipos de café. 26 gostam de café puro e café com leite. Então, a gente vai pegar a interseção do café puro, o azul, com o verde, com o café com leite.
nessa parte aqui do conjunto, pessoas que gostam do azul e do verde, ou seja, do café puro e do café com leite, existem 26 pessoas. Coloco 26 aqui, certinho? Metade desse número, metade de 26, quanto que é metade de 26? 26 dividido por 2 dá 13, né? 13 pessoas gostam de café com leite e carioca. Então, interseção do verde com o vermelho, café com leite com carioca. Aqui tem 13 pessoas. E o problema não disse quantas pessoas existem nessa parte do conjunto, né? Pessoas que gostam de café puro e carioca. Então, a gente vai chamar essa parte de X. As pessoas que estão aqui são X pessoas. Ele disse que não existiram pessoas que gostaram dos 3 cafés, certo? Por fim, o problema disse que 141 funcionários participaram da pesquisa. Então, se a gente somar todas essas pessoas, a gente vai chegar no resultado de 141, vai chegar no total de funcionários. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter 39 mais 26, mais 27, mais 13, mais 29, mais x é igual a 141. Somando todos esses números, a gente chega em 134. Pega o 134, está positivo, passa para o outro lado, vai passar negativo. X vai ser 141 menos 134. 141 menos 134 dá 7. Fiz isso, então, para achar o valor de x. 7 pessoas disseram gostar de café puro e café carioca. Sabendo o valor de x, a gente consegue agora determinar quantas pessoas gostam de cada um dos tipos de café. Se a gente pegar aqui o conjunto azul todo, ó, dentro do conjunto azul todo, café puro, existem quantas pessoas? 39 mais 26 mais x mais 7, né? Então, gostam de café puro, 39 mais 26 mais 7, que dá 72. Todas as pessoas que estão dentro do conjunto verde, do café com leite, 26 mais 27 mais 13. 26 mais 27 mais 13 dá 66. Todas as pessoas que estão dentro do conjunto carioca, gostam de café carioca. 29 mais 13 mais x, que é 7. 29 mais 13 mais 7 dá 49. Sendo assim, o café mais popular foi o café puro e depois veio o café com leite, né? O problema quer saber... É correto concluir que o tipo de café mais votado, café puro, no total, supera o segundo tipo de café mais votado, supera o café com leite em quantas pessoas? Basta a gente subtrair um do outro. 72 menos 66, né? Café puro menos café com leite, 72 menos 66 dá 6. Então, o café puro supera o café com leite em 6 pessoas. Essa seria a resposta dessa questão, a letra D, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Esses enunciados assim são típicos. Questões de conjunto sempre trazem enunciados muito parecidos com isso. Por isso, vou deixar para você treinar aqui em cima. Pode aparecer, por favor. Nesse link tem outra questão de conjunto para você treinar. Dá uma conferida lá e tenta resolver. Valeu? Vamos para a questão 19, penúltima questão dessa prova. Considere as afirmações a seguir. A afirmação 3 é falsa e as demais são verdadeiras. Deu várias afirmações contendo se, então e ou, ok? A partir dessas afirmações, é logicamente correto afirmar o quê? Então, questão típica de raciocínio lógico que quer saber se você conhece a tabela verdade dos conectivos lógicos, né? Ele diz que a afirmação 3 é falsa, então essa aqui é falsa, né? E as outras são todas verdadeiras. Vamos começar, então, pela afirmação falsa. Essa afirmação falsa contém o conectivo ou. Diogo é humilde ou Clara não é arrogante. É uma disjunção. O que diz a tabela verdade da disjunção? Na disjunção, basta existir um verdadeiro para a proposição ser verdadeira. Você lembra disso? Se você não sabe um truque para guardar o resultado da tabela verdade dos principais conectivos lógicos, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link tem uma dica valiosa para você guardar de uma vez por todas a tabela verdade dos conectivos lógicos. Dá uma conferida lá. Valeu? Então, na disjunção, basta um V para ser V. Essa disjunção aqui
tem como resultado F. Se ela tem como resultado F, a gente já sabe disso, o problema disse que a afirmação 3 é falsa, ela não pode ter nenhum verdadeiro. Isso aqui não pode ser verdadeiro, tem que ser falso, e isso aqui também tem que ser falso, concorda? Por quê? Porque se tivesse um verdadeiro que fosse aqui, se esse fosse verdadeiro ou se esse fosse verdadeiro, o resultado não seria falso. E a gente necessariamente precisa que o resultado seja falso. Então, necessariamente, a gente sabe que Diogo é humilde é falso e Clara não é arrogante é falso. Ok? Partindo então dessa premissa, Diogo é humilde é falso. E qual outra frase tem Diogo é humilde? Essa aqui de baixo, ó. Aqui tem se Elisa é bondosa, então Diogo é humilde. Diogo é humilde é falso. Então a gente já coloca aqui, ó. Diogo é humilde é falso. Essa frase 4 é uma condicional, tem o se e então. Se Elisa é bondosa, então Diogo é humilde. E o resultado dela tem que ser verdadeiro, ok? Como que a gente sai desta sinuca? Você sabe que na condicional a gente tem um único caso falso, que é o caso da Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Vera Fischer é falso, ou seja, se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, o resultado vai dar falso, correto? A gente quer que a nossa condicional seja verdadeira. Se a gente quer que ela seja verdadeira, a gente não pode ter a Vera Fischer. Se a gente tiver a Vera Fischer, vai ser falso. Eu já sei que a segunda é falsa, então necessariamente a primeira tem que ser falsa, concorda? Por que a primeira tem que ser falsa? Porque se fosse verdadeira, a gente ficaria com Vera Fischer. E Vera Fischer não dá V, Vera Fischer dá F, certinho? Então, necessariamente, Elisa é bondosa é falsa, ok? Vamos passar agora para a segunda parte aqui da número 3. Clara não é arrogante. Clara não é arrogante, a gente sabe que é falso. Então, a gente tem aqui falando da Clara. Clara não é arrogante. Clara não é arrogante, no número 2, a gente sabe que é falso, ok? Novamente, a gente tem a disjunção, tem o ou. No ou, basta um V para ser V. Se o resultado tem que ser verdadeiro e eu sei que Clara não é arrogante, é falso, necessariamente Beatriz não é vaidosa, tem que ser verdadeiro. Por quê? Se eu tiver um V, o resultado vai ser V. Se aqui fosse F, aqui sendo F, o resultado não daria V, como tem que ser. Entendido? Então, Beatriz não é vaidosa, é verdadeiro. Se eu sei que Beatriz não é vaidosa é uma verdade, Beatriz é vaidosa vai ser falso, é o contrário, né? Beatriz não é vaidosa é verdadeiro. Então, se eu falo que ela é vaidosa, isso é falso. Por quê? Porque eu estou falando o contrário. Entendido? Novamente, eu tenho a condicional, se então, e ela tem que ser verdadeira. Logo, eu não posso ter a Vera Fischer. Logo, aqui não pode ser V. Tem que ser necessariamente F. Sabemos o valor de cada uma das proposições. Agora, a gente passa para as alternativas e tem que brincar com as alternativas dessa mesma forma, né? A letra A. Diogo é humilde e Beatriz não é vaidosa. Aqui a gente tem a conjunção, né? Na conjunção, a gente precisa ter dois V's para o resultado ser verdadeiro. A conjunção, o E, só vai ser verdadeiro quando tiver dois V's. Quando for V, V. Entendido? Então, se tiver um F, já vai ser falso. Diogo é humilde. Diogo é humilde. Onde está o Diogo aqui? Ó? Diogo é humilde. A gente viu que Diogo é humilde é falso. Então, Diogo é humilde é falso. Se Diogo é humilde é falso, a gente tem a conjunção, o resultado aqui necessariamente vai ser falso. Porque, para ser verdadeiro, eu precisaria ter dois V's. O E só vai ser verdadeiro quando eu tiver dois V's. Se um já é falso, o resultado já é falso. Não precisa nem olhar a segunda. Ok? Letra B. André não é gentil ou Clara não é arrogante. A gente tem aqui a disjunção. André não é gentil. O que o problema fala sobre o André? André não é gentil, é falso. Então, essa aqui é falsa, ok? Na disjunção, basta um V para o resultado ser verdadeiro, né? Então, se essa aqui for verdadeira, essa afirmação vai ser verdadeira. Clara não é arrogante. Clara não é arrogante, é falso. Então, falso com falso vai dar
falso na disjunção, certinho? Letra C. Elisa é bondosa e Clara não é arrogante. Novamente, a gente tem a conjunção. Só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se uma das duas for falsa, o resultado vai ser falso. Elisa é bondosa? Elisa é bondosa é falso. Se aqui é falso, a gente tem a conjunção. O resultado já é falso. Não precisa nem olhar a segunda. Letra D. André não é gentil ou Elisa não é bondosa. A gente tem a disjunção na disjunção. Basta um V para o resultado ser V. André não é gentil. André não é gentil é falso. Elisa não é bondosa. Cadê Elisa? Elisa é bondosa é falso. Se Elisa é bondosa é falso, o contrário disso, Elisa não é bondosa, vai ser verdadeiro. Opa! Disjunção com um V. Basta um V para ser V. Então, essa frase aqui vai ser verdadeira. Essa é a resposta dessa questão. Só para conferir com a última, ver se ela é falsa também, ó. André é gentil e Diogo é humilde. André é gentil, André não é gentil, é falso. Se André não é gentil, é falso. André é gentil, é verdadeiro, ok? E Diogo é humilde. Diogo é humilde, é falso. Se a gente tem aqui a conjunção, na conjunção preciso ter dois V's. Se eu tenho só um V, o resultado aqui é falso, certinho? Sendo assim, a resposta dessa questão é mesmo a letra D, certinho? Dúvidas? Trabalhosa essa questão, né? É trabalhosa, mas não é tão difícil. Você só tem que saber os principais casos associados aos conectivos lógicos, a tabela verdade dos conectivos lógicos, ok? Dá uma conferida lá naquele link que eu deixei no início da questão, que lá tem uma dica bacana para você acertar, nunca mais esquecer a tabela verdade. Valeu? Vamos para a última questão desta prova. Vamos lá. Considere a afirmação a seguir. Os cidadãos educados não cometem crimes ou a educação não cumpre seu papel. Uma proposição logicamente equivalente a essa afirmação é qual? Novamente, a gente tem uma questão que é mais fácil de ser resolvida se você decorar. Ele quer uma proposição equivalente a esta disjunção. Qual é a equivalente da disjunção, né? Ou seja, qual é a proposição que tem uma tabela verdade igual a esta disjunção? A equivalente da disjunção, o ou, é construída negando a primeira parte, trocando o conectivo por si então, vai trocar o ou por si então, e mantém a segunda parte. Nega a primeira, troca o ou por si então, e mantém a segunda. Nega a primeira, troca o ou por si então, mantém a segunda. É equivalente da disjunção, ou seja, tem a mesma tabela verdade da disjunção. Vamos construir essa equivalência, né? Nega a primeira. Como que a gente nega? Os cidadãos educados não cometem crimes. Para negar uma frase contendo o não, basta retirar o não. Os cidadãos educados cometem crimes. Os cidadãos educados cometem crimes. Troca o ou por se então. Então, tira o ou e coloca se então. Se os cidadãos educados cometem crimes, então, mantém o segundo. A educação não cumpre seu papel. Então, a educação não cumpre seu papel. Está construída a equivalente da disjunção. Se os cidadãos educados cometem crimes, então a educação não cumpre seu papel. Essa seria a resposta dessa questão, a letra C. Se os cidadãos educados cometem crimes, então a educação não cumpre seu papel. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Esse tipo de questão é mais fácil resolver gravando os principais casos, equivalência e negação. E na hora que estiver gravando, não confunda equivalência com negação, tá? Equivalência vai ter a mesma tabela verdade, negação vai ter a tabela verdade contrária, ok? Essas eram as 10 questões dessa prova. Espero que você tenha entendido. Se entendeu, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda para alguém agora pelo WhatsApp e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu,
para não perder as novidades. Valeu? No mais, bons estudos e até a próxima!